Vamos ver mais um exemplo, que tem um pouquinho, algumas sutilezas aí. Tá? Eu acho que esse é um dos da lista. A função é raiz cúbica de x ao cubo menos x quadrado. Tá, então, o segundo exemplo. Tá certo? Qual é o domínio dessa função? Vamos executar os 6 passos. Domínio, crescimento, concavidade, limites pertinentes, interceptos com os eixos e assíntotas. Tá? Então, primeiro, domínio. Qual é o domínio dessa função? Atenção que a gente está com uma raiz cúbica, né? Nada. A gente está com uma raiz cúbica. Posso calcular a raiz cúbica em qualquer número? Sim. Raiz cúbica de número negativo está definida, né? Então, o domínio dessa função, de novo, é toda a reta real. O que me poupa de ter que estudar limites quando x tende à direita e à esquerda em algum ponto. Só no infinito e no menos infinito. Segunda coisa, crescimento e decrescimento. Tá? Quem é f' de x? Você vai derivar isso aqui com a regra da cadeia. Tá bom? Então vai ficar derivada da raiz cúbica, 1/3 da raiz cúbica do que está lá dentro ao quadrado, né? Não era assim? Vezes a derivada do que está lá dentro. 3x² menos 2x. Tá? Como é que você estuda o sinal disso? Olha, o denominador é uma raiz cúbica de uma coisa que está ao quadrado, então é sempre positivo. Então quem que vai mandar no sinal? Numerador de novo. Tá? E como é que você estuda o sinal dessa equação aqui, né? De novo é uma função quadrática, 0 é uma raiz e a outra é 2/3. Tá bem? Eu estou esquecendo de falar alguma coisa de propósito. Exatamente, quer dizer, essa fórmula vale nos pontos onde essa função é obviamente derivável, né? Eu apliquei o que? A regra da cadeia. Para aplicar a regra da cadeia, eu estou supondo que todo mundo que está aqui é derivável. Quais são os pontos problema aí? Aonde que a raiz cúbica tem chance de não ser derivável? Na origem. Na origem a gente sabe que a raiz cúbica é não derivável, na verdade. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que estudar pela definição como é a derivada dessa função nos pontos onde o que está dentro da raiz se anula. Tá claro? Então quais são eles? 0 e 1, né? Isso aqui vale 0 quando x é 0, x igual a 1. Tá, então essa fórmula vale quando? Se o x for diferente de 0 e diferente de 1. Então esse 0 que eu coloquei aqui, com cuidado, né? Tá certo? Então vamos olhar pela definição a derivada no 0, ver se existe, e no 1. Como é que você calcula f' de 0? Caso exista, né? Estou escrevendo assim, mas pode ser que não exista. É o limite. Quando x tende para 0, eu vou escrever a definição de novo, porque vai que esqueceu, né? f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Tá certo? O que dá isso aqui? Limite quando x tende para 0 de quem? Vai ficar aquela raiz cúbica dividido por x, né? Posso jogar tudo o x que está no denominador dentro da raiz cúbica, isso vai ficar o quê? Raiz cúbica de 1 menos 1 sobre x. Tá certo? Isso na prática dá f de x sobre x, né? Porque f de 0 é 0. F de x sobre x, quando eu divido por x, esse cara entra lá para dentro ao cubo, fica 1 menos 1 sobre x. Pergunta, esse limite existe? Não existe, né? Quando x tende para 0, isso aqui vai para? Depende pelo lado que você estiver usando, isso aqui vai para mais ou menos infinito. Em qualquer um dos casos não tem chance de dar um número, né? Então eu vou dizer que não pertence a R, tá? Ou é infinito ou menos infinito, na verdade não existe, porque os laterais são diferentes. Então
ao tentar calcular f' de 0, eu percebi que ela não existe. Mas essa informação vai me ajudar a desenhar o gráfico. O que acontece quando x tende a 0 pela esquerda, por exemplo? X é um pouquinho negativo, esse cara aqui vai tender para mais infinito, né? Então, isso quer dizer o quê? Que perto do zero pela esquerda, a reta tangente tende a ser vertical para cima. Tá certo? E quando x tende a 0 pela direita, isso aqui vai tender para menos infinito, então a reta tangente, ela continua sendo a mesma, né? Não é uma reta tangente, porque ela é vertical, não tem coeficiente angular, mas por um lado ela vai bater subindo arbitrariamente rápido e depois ela começa a descer arbitrariamente rápido. Então isso te dá a ideia de que o gráfico vai ter um bico ali. Tá? A gente já vai fazer isso. Qual é o outro ponto que a gente teria algum problema? No ponto x igual a 1. Então vamos tentar calcular f' de 1. F' de 1, pela definição, o que é? Limite quando x tende a 1 de quem? F de x menos f de 1 sobre x menos 1. Tá bem? Quanto que dá isso aqui? F de 1 vale 0 de novo, né? Então isso aqui vai ser o limite quando x tende a 1 de quem? Raiz cúbica. Ali, se você quiser, dá para pôr um x ao quadrado em evidência. Então vamos escrever assim para ficar mais fácil. X quadrado, x menos 1, né? Tá bom? E embaixo eu vou estar dividindo por x menos 1. Fiz isso para quê? Para você perceber que dá para cancelar alguma coisa. Então isso aqui, o que acontece? Quando esse cara entrar dentro da raiz, ele vai entrar como um cubo. Então você vai ficar com raiz cúbica de x ao quadrado sobre x menos 1, tudo ao quadrado, né? Ele entrou ao cubo e cancelou com o do numerador. O que acontece quando x tende para 1? Numerador aqui tende para 1, denominador tende para 0 positivo. Isso aqui é mais infinito, né? Também não pertence a R. Então o que eu posso dizer? Que ela não é derivável no ponto x igual a 1. Pergunta, será que vai ter um bico nesse caso? Às vezes a gente chama de cúspide esses bicos. Tá? Será que vai ter? Como é que a gente faz para olhar? Quando x é um pouquinho menor do que 1, esse cara tende para mais infinito. Quando x é um pouquinho maior do que 1, ele também tende para mais infinito. Então é um ponto onde a função não é derivável com uma natureza um pouquinho diferente do anterior. O outro ele vinha tendendo para mais infinito e depois menos infinito. Então ele queria subir muito rápido e depois ele queria descer muito rápido. Aqui, pelos dois lados, ele tende para mais infinito. Então ela tende a subir muito rápido e depois continua subindo muito rápido. Então vai ser um ponto onde a, entre aspas, reta tangente é de fato vertical. Existe uma reta vertical ali. No outro caso, é a mesma reta vertical, mas por um lado ela tende a ser assim e do outro assim. Uma crescendo muito e outra decrescendo muito, elas acabam paralelas. Quando a gente for fazer o desenho vai ficar claro. Bom, primeira derivada está aqui, segunda derivada é um exercício bem divertido. Aplicar a regra do quociente com um monte de regras da cadeia nessa coisa. Oi? Eu só fiz essa análise dessa essa f' de 1 por causa do denominador. Não por causa do denominador. Essa fórmula eu só poderia escrever onde tudo que está escrito aqui é derivável. E quais são os pontos onde a raiz cúbica é derivável? Em todos os pontos, exceto na origem. Quando que o que está dentro da raiz, na função original, não é aqui não, tá? Na função original, quando que isso aqui dá zero? Quando x for igual a zero, x igual a 1. Então, nos pontos onde a raiz cúbica se anula, eu preciso olhar pela definição. Tá bem? Então temos isso. Nem terminamos de fazer a análise dos sinais, né? Então a gente tem como pontos interessantes o 0, o 2/3. O 0 não veio daqui, né? Porque essa fórmula eu não posso calcular no x igual a 0. Tá bem? O 0 vem daqui. O 2/3, que é uma raiz legítima da derivada. E o ponto x igual a 1 também. Tá? E aí a gente começa a analisar os sinais.
Daqui a pouco a gente faz a concavidade. Como é que funciona isso aqui quando o x é negativo? Se você quiser escrever... Bom, é uma parábola de boca para cima. Antes da primeira raiz, positivo, tá? Positivo, então, tua função é crescente. No zero, f' não está definida. Então, pulo o zero, entre aspas. Para números entre 0 e 2/3, o que eu posso dizer? Esse número é negativo. Portanto, a função decrescente. Tá? Joia? Do 2/3 para frente, isso aqui é estritamente positivo. E, portanto, a função é crescente. E do 1 para frente, continua positiva, a função é crescente. Tá? O que a gente consegue observar a partir disso? Dá para dizer que o zero é um ponto de máximo local? Dá. Apesar dela não ser derivável no zero, o que eu concluo? Que tem um pequeno intervalo, na verdade não tão pequeno assim, né? Abre aqui, não deixando passar isso de 2/3, o que eu tenho? Que antes a função era negativa e depois ela também é negativa, porque no zero ela vale zero. Então no ponto x igual a zero, a função vale zero e é o maior valor que ela atinge num pequeno intervalo. Então mesmo f não sendo derivável no ponto, esse ponto é um ponto de máximo local. Você pode repetir essa análise? Posso. Vamos ver de novo então. Por que zero é um ponto de máximo local? O que é um ponto de máximo local? Qual é a definição? Se zero, né, vamos reescrever a definição para ponto x0 igual a zero. Zero vai ser um ponto de máximo local se existir um intervalo em volta dele, de modo que o valor da função nesse ponto é maior do que em todos os outros. Tá? É o que acontece aqui. Antes, ela subiu até o zero, portanto os valores eram menores. E depois ela desceu. Portanto, os valores tanto à esquerda quanto à direita são valores menores do que o atingido nesse ponto. Portanto, ele é um ponto de máximo local. O que isso tem a ver com o Teorema de Fermat? O Teorema de Fermat diz que se você está no intervalo aberto e a função é derivável, a derivada é zero. Pergunta, essa função é derivável no zero? Não. Então não dá para usar o Teorema de Fermat. Então eu tenho um ponto que é um bico, que é um ponto de máximo local. Por isso que eu acho que esse exemplo é bacana, tem um monte de coisas. Tá, então temos aqui um máximo local, um mínimo local e um ponto onde acontece alguma coisa estranha que a gente vai entender já. Para olhar para a segunda derivada, vai fazer um monte de conta que eu já fiz. Elas são essas aqui, ó. A segunda derivada vai dar menos 2 sobre 9 raiz cúbica de x ao cubo menos x quadrado, tudo ao quadrado, vezes x menos 1. Tá? Então, de novo, essa fórmula vale quando? Eu peguei isso aqui e derivei, né? Então, estou supondo já a priori que x é diferente de 0 e x é diferente de 1. Tá? Faz sentido olhar a segunda derivada no ponto x igual a zero? Não, porque para calcular a segunda derivada eu preciso ter a primeira. Qual é o valor da função f' no ponto zero? Não existe, nem no 1. Então não faz sentido calcular a segunda derivada nesses pontos, porque eles não estão no domínio da função f'. Tá? Então a gente tem que analisar só esses sinais, tendo em mente já que o x é diferente de zero e diferente de 1. Tá bom? Como é que fica o sinal disso aí? Quem que vai mandar no sinal? Esse x menos 1 que está no denominador, né? Se for maior do que 1, é positivo. Menor do que 1, negativo. Troca por causa desse sinal de menos aqui. Então, f duas linhas. Antes do 1, isso aqui é negativo com esse menos. Fica mais. Então, a função f tem concavidade para cima. Tá? Depois do 1, esse cara é positivo, com esse menos fica negativo, ela vai ter concavidade para baixo.
que eu posso dizer? Que o ponto x igual a 1 é um ponto de inflexão. Por quê? Porque a concavidade mudou ali. Existe a segunda derivada nesse ponto? Não. Tá? Então, olhar para a segunda derivada quando você está falando de concavidade é só quando a segunda derivada existe. Então, sabemos isso. O que mais que precisa? Os limites nos pontos importantes. Quais são os limites nos pontos pertinentes aqui? No 0, no 1, etc., você não precisa fazer, porque essa função é uma função contínua. Então, quanto que ela vale? Ela está definida no 0? Tá. É contínua, então o limite é o valor dela, não precisa fazer nada. Tá? No 1 e no 0, ela vale 0. Então, as únicas coisas interessantes são no mais e no menos infinito. Tá? O que acontece aí? Quando x tende para mais infinito de f de x, o que vai dar? Quando x tende para mais infinito, a gente tem uma raiz cúbica de uma coisa que tende para mais infinito. Mais infinito. Quando x tende para menos infinito, o que vai acontecer? Isso aqui no menos infinito tende para menos infinito, raiz cúbica também, né? Certo? Então temos os limites importantes. Sexto e último passo, assíntotas. Como é que eu vou calcular as assíntotas? Bom, se existir a assíntota, o coeficiente angular dela é dado por f de x sobre x, né? Quanto que dá isso? Já calculou isso, né? Quer dizer, pelo menos a expressão é essa aqui, tá certo? F de x sobre x. Só que agora eu vou olhar no infinito, né? Então vai ficar raiz cúbica de 1 menos 1 sobre x. Quando x tende para infinito, tá claro para todo mundo, isso é 1, tudo bem? Então, se tiver assíntota, o coeficiente angular é 1. Como é que eu determino o coeficiente linear? Bom, no menos infinito já vamos fazer, né? O que dá para dizer? Quando x tende para menos infinito, isso aqui continua indo para 0, é 1 também. O b, como é que você calcula o b? Limite quando x tende para mais infinito, de f de x menos ax, né? Nesse caso vai dar o quê? Raiz cúbica de x3 menos x2 menos x. Tá bom? O que dá para fazer? Quando você olha para isso, vai dar o quê? Infinito menos infinito, é uma indeterminação. Você podia fazer um monte de coisas, né? Tentar escrever aquelas fatorações mágicas aqui, etc. A melhor coisa, já que a gente viu o L'Hopital, é tentar fazer alguma coisa na onda do L'Hopital, né? Lembra disso aqui pra gente, tá? Dá pra gente colocar um x ao cubo em evidência aqui. Ele sai da raiz, então dá pra pôr x em evidência em tudo. X tende para mais infinito de x que multiplica raiz cúbica 1 menos 1 sobre x menos 1. Tá? O que dá isso aqui? Fez algum grande progresso? Nenhum, né? Quando x vai para infinito, esse cara tende para 1, portanto o que está dentro do parênteses vai a 0, eu tenho infinito vezes 0. O que você pode fazer? Joga esse 1 sobre x para baixo, e em vez de derivar essa coisa horrível, muda de variável. Chama u de 1 sobre x. Tá? Quando x tende para mais infinito, u vai tender a 0 pela direita. Tá certo? Então isso aqui vai ficar o quê? Raiz cúbica de 1 menos u menos 1 dividido por u. Então aqui o que eu tenho agora? Uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e nessa eu posso tentar o L'Hopital. Ao invés de ficar derivando um monte de coisa, faz uma continha antes para ajeitar.
Como é que fica isso? Não sei se é igual ainda, né? Mas a gente tem o igual, eu vou pôr depois que der certo, se der. Como é que fica a derivada disso aqui? Vai dar 1/3 raiz cúbica de 1 menos u, tudo ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro, que é quanto? Menos 1, né? Tá bom? Esse aqui a derivada é 0 e esse aqui, quando deriva, dá 1. Esse limite existe? Quando u vai para 0, isso aqui tende para 1, vai dar menos 1/3. Então está aqui uma reta, uma assíntota que não passa pela origem. Tem coeficiente angular 1 e coeficiente linear menos 1/3. Então essa é a assíntota. Com isso a gente já consegue desenhar o gráfico. Se eu trocar o x por menos infinito, muda? Vamos ver. O x tende para menos infinito, aqui não fiz nada. Aqui ainda não fiz nada. Aqui, quando o x tende para menos infinito, o u vai tender para 0 pela direita, pela esquerda, perdão. Mesma coisa. Tá bom? Então, se eu quiser fazer o gráfico, eu já vou desenhar a assíntota para garantir, né? Então, vamos lá. Quem que é? A assíntota é x menos 1/3, tá? Vamos marcar 1/3 aqui. Já sei que o gráfico vai lá no infinito tender para essa reta. Tá bom? Aqui menos 1/3. Quais foram os pontos? O que a gente tinha descoberto? No menos infinito ela tendia para menos infinito, ok. A concavidade até o ponto 1 é sempre para cima. E como é que eram os intervalos de crescimento? Eles estavam aqui. Eu vou ter que... Os pontos interessantes eram 0, 2/3 e 1. É isso? Então me ajuda. Até o 0, a f' era a mais, então a função era estritamente crescente. Então ela vai crescer de boca para cima, tá? Até o ponto 0. No 0 ela vale 0, tá bom? E ela se aproxima dessa reta. Deixa eu fazer diferente. Aqui, como é que ela tende a bater nesse ponto? A gente tinha olhado o limite lateral, né? Tendia para mais infinito, tá certo? Então a reta tangente tenderia a ser o eixo y nesse ponto. E aí ela se aproxima muito dessa reta aqui. Você tem a assíntota, o gráfico bem próximo da assíntota. Vou fazer direito isso aqui. Tá bom? Ela bate verticalmente nesse ponto. Entre 0 e 2/3, o que acontecia? F' é negativo, portanto 2/3 está aqui, né? Então a função era decrescente e de boca para cima. E ela sai desse ponto aqui, a gente observou que o coeficiente angular tende a ser menos infinito. Então ela vai tender a sair tangente para um certo valor aqui. Tá certo? E do 2/3 para frente, o que acontecia? Crescente. E aí eu tenho em algum lugar o ponto 1, né? Que era bacana também. O que acontecia no ponto 1? A função vale 0. E como é que era a reta tangente? Ela tendia a bater verticalmente nesse ponto. O gráfico chega quase vertical aqui. E do 1 para frente, pelo que a gente viu na segunda derivada, ela passa a ter boca para baixo e é estritamente crescente, de modo a se aproximar dessa assíntota aqui. Tá bom? Então, o gráfico... Tá bem? Tá bem completinho. Eu não cheguei a escrever os interceptos com os eixos, né? Faltou. Quais eram os interceptos com os eixos? Lembrando da expressão da função, né? A gente fez na hora ali. X ao cubo menos x ao quadrado. Quando x é 0, a função vale 0. É esse ponto aqui. E os pontos onde ela cruza o eixo x, onde ela vale 0 no 0 e no 1. Tá? Então o gráfico é bem esse mesmo.
notando que nesse ponto e nesse ponto a função são pontos onde a função não é derivável, e eu tenho aqui um ponto de máximo local, que obviamente não é global. Aqui eu tenho um ponto de mínimo local, que não é global. E aqui eu tenho um ponto de inflexão onde a segunda derivada não existe. Então é um exemplo que é bem completinho no sentido de ter problemas para você tratar. Claro, com isso dá para você fazer todos os exercícios de esboço de gráficos da lista, que é essencialmente o exercício 29, desculpa, tá? 29 já dá para fazer todos os itens. Todos os itens. Esse que a gente fez é bem parecido com a letra Q, por exemplo. Tá? Jóia.